Muito bem, senhoras e senhores, retomando então as nossas atividades, nosso próximo convidado é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e acumula passagens como professor pela PUC-Rio, pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele foi cofundador do BTG Pactual e hoje está comprometido com a missão de transformar o Brasil em um ambiente de negócios mais próspero e mais seguro. Com a palavra, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou seguir em português. Estamos no Brasil e há serviço de tradução. A primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é de confiança. Nós, quando chegamos, tínhamos uma missão de transformar a economia brasileira, tínhamos um diagnóstico de que os gastos públicos cresceram excessivamente nos últimos 40 anos no Brasil, saíram de 17%, 18% do PIB, chegaram a 45% do PIB, e o governo não só gasta muito, como gasta muito mal. Nós, quando examinamos a composição dos gastos do governo, nós vimos que uma parte importante ia para privilégios na Previdência Social. E era o gasto mais galopante, o que crescia mais rapidamente. Era um buraco fiscal que ameaçava engolir o Brasil. Então, nosso primeiro foco foi exatamente endereçar o ataque à reforma da Previdência Social. A segunda maior despesa, que também nos deixava muito preocupados, eram as despesas com juros da dívida. O Brasil gastava 100 bilhões de dólares ao ano, eram números assustadores, era um número que eu usava sempre, dizendo que foi o que reconstruiu a Europa no pós-guerra. E você tem que trabalhar, então, o balanço, é o balance sheet repair, você tem que reparar o balanço da União. A União tem ativos avaliados em quase 1 trilhão em imóveis, outros ativos também avaliados em quase 1 trilhão de participação em empresas estatais, subsidiárias, propriedades, às vezes são empresas até privadas listadas em bolsa, mas são propriedade da União, a União tem aquela participação. Então a ideia de desmobilizar isso, vender isso e consertar o balanço brasileiro, de forma que não gastasse tanto em pagamento de juros, é um foco nosso e era o nosso programa de privatização. O terceiro maior foco é um foco que nós vamos atacar agora, que é a máquina. Nós chamamos de a máquina. É uma máquina perversa também de transferência de renda. Para vocês terem ideia, os salários do funcionalismo público subiram 50%, 53% reais nos últimos 10 anos. Quer dizer, enquanto o Brasil estagnava, afundava, 2 recessões de 3,5% do PIB, o PIB brasileiro descia, um desemprego aberto, 14, 15, 16 milhões de brasileiros em desemprego aberto, e os salários subindo no setor público. Muitas vezes, inclusive, correções de tarifas, como na área de saneamento, por exemplo, empresas estatais, estaduais e municipais de saneamento, aumentando o serviço da água, de esgoto, do fornecimento dos serviços públicos, para aumentar os salários do funcionalismo, enquanto os investimentos desabam. O Brasil, que já chegou a investir 15% do PIB, setor público, o investimento brasileiro já foi 25% do PIB, por isso que o Brasil crescia aceleradamente. Esse investimento foi caindo, e o setor público, que investia 15% do PIB, hoje investe 1,5% do PIB. Quer dizer, colapsamos os investimentos também. Tudo isso porque a máquina gasta muito e gasta mal, porque ela gasta consigo mesma. Ela gasta com eles mesmos, com os privilégios, com as aposentadorias, com os salários altos, com todas as vantagens que o poder permite. Então, nós começamos com esse diagnóstico, dizendo, olha, nós temos que realmente fazer a reforma. Primeiro, a reforma da Previdência foi bem sucedida. Nós queremos celebrar o nosso objetivo, que é exatamente o seguinte: vamos transformar o Estado brasileiro, de um lado, e vamos criar um bom ambiente de negócio para o setor privado, de outro lado. E por que isso? Para retomarmos as taxas de crescimento
acelerado que o Brasil já teve. O Brasil já foi a economia que mais cresceu no mundo, mais do que China, mais do que Japão, mais do que Coreia do Sul, mais do que Estados Unidos, Alemanha, e nós fomos perdendo essa velocidade de crescimento a ponto de a economia brasileira estar praticamente estagnada aí nos últimos anos, crescendo ridiculamente 0, ou menos 3, ou mais 1. Então, nós temos que recuperar esse crescimento e eu acho que nós já fizemos a inversão, a inflexão já foi feita. Porque com a reforma da Previdência, você tem agora 20, 30 anos de estabilidade fiscal. Evidente que não é só isso, mas a certeza de que o Brasil não explode por isso, nós já temos. Vocês veem que as taxas longas começaram a descer, as taxas de juros começaram a descer, a inflação continua completamente sob controle, descendo também. O crescimento econômico começa agora já em construção civil, varejo, nós estamos vendo sinais abrangentes por toda a economia, que a retomada está sendo lenta, mas está sendo persistente, e mais do que isso, baseada agora em crescimento autossustentável. Não tem nenhum balão de oxigênio, não tem nada artificial, não tem voo da galinha, não tem nenhum estímulo artificial. Tudo que está aí está vindo via setor privado. Setor privado, pela primeira vez, o crédito privado, tanto o estoque quanto o fluxo de crédito privado, é que estão empurrando o Brasil. Não é mais o crédito público, não é mais empréstimo a empresas companheiras, nada disso. Quer dizer, é o setor privado mesmo, devagarzinho, começando a se mover. E nós estamos trocando o primeiro grande eixo, que era isso. Nós éramos uma economia movida, viciada em gasto público, empurrada para o gasto público, até a exaustão, que foi o que aconteceu, e nós trocamos esse eixo para uma economia de mercado. Nós estamos trocando o eixo para uma economia de mercado. Então, eu diria que a primeira grande reforma foi a da Previdência. O que estava combinado entre nós é que logo depois nós íamos entrar no Pacto Federativo, porque nós estamos atacando as despesas obrigatórias. 94% das despesas são carimbadas. Então, nós dizíamos, brincando, algumas pessoas disseram que era o plano 3D, eu chamo até de 5D, não é o 5G da tecnologia, é o 5D, que é, primeiro nós vamos descarimbar os recursos, as verbas, vamos descarimbar, que o dinheiro está todo carimbado. E isso, inclusive, não tem só o efeito econômico, tem também o efeito político, a classe política retomando o controle sobre orçamentos públicos. Porque você tem que ter responsabilidade, a classe política tem que assumir a responsabilidade pelos orçamentos públicos. A essência da atividade política é exatamente a alocação de recursos. As decisões, é mais em defesa, é mais em saúde, mais em educação, é menos em infraestrutura, ou o setor privado é que entra em infraestrutura. Quer dizer, essas decisões políticas têm que ser tomadas. E a classe política já está agindo assim. Vocês estão vendo que os acordos estão sendo feitos, ao contrário do pessimismo geral que existia, que há uma crise política, que as coisas não vão andar. O que vocês estão vendo é ao contrário. Um Congresso hiperativo, as coisas estão sendo aprovadas, na Câmara já aprovou em dois turnos, o Senado vai aprovar agora o segundo turno em mais 2 semanas, acabando de aprovar a Previdência, entra o Pacto Federativo, vamos dar os primeiros passos também na reforma tributária, conseguimos ontem a sessão onerosa que desbloqueia, destrava esse manancial entre 500 e 800 bilhões de dólares, que é a avaliação das nossas reservas de petróleo nessa área de pré-sal. Isso começa a sair do chão depois de 5 anos travados. Quer dizer, nós destravamos finalmente com a ajuda do TCU, com a ajuda da ANP, da Agência Nacional, com a ajuda do Ministério de Minas e Energia. Quer dizer, essa coordenação está funcionando e nós destravamos um processo que estava parado há 5 anos. Então, vocês estão vendo que as reformas estão em andamento. O Brasil já se comprometeu a abrir a economia, quando fechamos o Mercosul em 2, 3 meses, depois fechamos com a União Europeia em mais 3, 4 meses, já estamos conversando com a Coreia do Sul, estamos conversando com o Canadá, fizemos também a European Free Trade Area, que é a Suíça, a Noruega, a Islândia, a Irlanda. Então, os acordos nós já trilhamos, já dissemos o seguinte, os próximos 10, 15, 20 anos, a economia brasileira começa a se abrir. E para começar a se abrir, mais produtividade, mais investimento em capital humano, educação, mais treinamento. Tudo isso, todos os ministérios sabem dessa meta e estão coordenadamente atacando tudo isso. Então, tudo isso é feito em conjunto.
A abertura foi feita com a ministra Tereza Cristina, do agronegócio, que é onde nós somos muito fortes. Estamos abrindo antes era a China, agora é Malásia, Indonésia. O Oriente Médio vai ser um hub, vai ser um canal de transferência desses recursos, vamos entrar por ali também. Estamos abrindo investimentos com infraestrutura na área do ministro Tarcísio, as concessões e os investimentos em infraestrutura. Estamos conversando também com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano. Temos que fazer uma saída para o Pacífico, uma transpacífica com o Peru, temos que cortar para cima também, isso reduz em 15, 20 dias a viagem até a China, se nós escoarmos produção também através do Peru numa rodovia transpacífica. Temos que cortar para o norte também, estamos conversando isso com o IDB, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cortar para o norte. A Guiana inglesa descobriu muito petróleo e muito gás natural. Então, nós temos que pegar uma saída por Roraima também e vamos conectar, porque é outra saída, essa pelo Canal do Panamá, e para uma saída também eventual de produtos nossos e também uma entrada eventual de recursos de petróleo, gás natural, tudo isso para conectar também com a nossa rede. Cá embaixo, na Argentina, que descobriu Vaca Muerta, é onde eles descobriram o shale gas, né? A mesma coisa que está permitindo os Estados Unidos se reindustrializarem, que é a energia barata, nós estamos indo na mesma rota, deflagramos também o choque da energia barata e queremos esses investimentos que vão conectar. Então, esse gás que vem da Argentina, temos já o gás da Bolívia e vamos ter o gás que vai sair do pré-sal. Com gás, esse aumento brutal na oferta de gás e a quebra de dois monopólios, um monopólio na exploração de gás e o outro na distribuição de gás. Os dois monopólios eram estatais. Quebrando esses dois monopólios, isso também foi uma ação concertada com a Agência Antitrust, o CAD, com a Agência Nacional de Petróleo, o ODONI, com o Castelo Branco na Petrobras, com o ministro Bento na Minas Energia. Quer dizer, com esse movimento, o TCU também, com esse movimento coordenado, nós vamos dar esse choque de energia barata, já está sendo dado, e a gente imagina que em 1 ano e meio, eu tinha falado 2 anos, então agora falta ainda 1 ano e meio, nós acreditamos que o preço da energia cai, o preço da termoelétrica cai 30%, 40%, e o Brasil começa uma reindustrialização em cima de energia barata, que o Brasil se desindustrializou aceleradamente. Uma parte por erros de macroeconomia, com impostos muito altos, juros muito altos, e câmbio cortando, o câmbio lá embaixo, 1,80, 2. Então, uma parte por falta de coordenação entre política monetária e fiscal. Coordenação que os senhores já estão vendo que hoje já existe. Nós fizemos o menor déficit dos últimos 5 anos, nesse primeiro semestre do ano, e tivemos a maior geração de empregos também dos últimos 5 anos. E tudo isso movido por também crédito privado, atividade privada, sem nenhum subsídio, sem nenhuma intervenção do governo do outro lado. Então o Brasil está se reequilibrando. Eu usava aquela imagem de uma baleia ferida, toda arpoada com juros, com impostos, e nós estamos removendo os arpões aos poucos. Ainda falta remover os maiores arpões, que são justamente os impostos excessivos, um manicômio tributário desorganizado. Nós estamos caminhando e continuamos ainda na direção de uma simplificação geral. Vamos encaminhar os primeiros passos. Nós tínhamos 3 pilares. O primeiro pilar da nossa reforma é justamente o que chamamos de IVA dual. Era uma proposta do Saxida, do Iwata, são 2 economistas que temos lá, que propõem justamente o IVA, o valor adicionado, o imposto de valor adicionado, a nível federal. Nós vamos simplificar os nossos impostos e fazer. Agora, nós não podemos impor a outros entes federativos, somos liberais, gostamos da descentralização de poder e decisões, nós não podemos impor para os prefeitos que vão acabar o ISS deles e que vão acabar os ICMS dos estados. Nós temos que dar o exemplo, liderar pelo exemplo, fazendo a nossa simplificação e caminhando nisso. E nisso é conciliatório com a proposta que está lá na Câmara, do Baleia Rossi, porque fazendo essa iniciativa, estamos dizendo, olha, estamos prontos para acoplar. Se São Paulo quiser acoplar, Minas acoplar, o Rio acoplar, 3 grandes estados acoplarem, o Brasil todo vem junto, porque vai ser muito fácil as empresas se localizarem aqui ou ali
e acaba esse negócio de ter que fazer uma rota. Tem produto que sai de São Paulo, passa por Minas Gerais, volta para o Rio de Janeiro e sobe para ser entregue na Bahia, porque fazendo isso ele paga menos impostos do que se mandar direto de São Paulo para a Bahia. Isso é uma barbaridade, isso é uma destruição de recursos, uma malversação de recursos privados, uma má alocação, inclusive de posicionamento geográfico, de fábricas, tudo isso acaba falsificado, o regime de mercado falsificado por arbitragens tributárias. Quer dizer, o governo perturba tanto que, no final, o produtor tem que ver como é que ele vai driblar para pagar menos. E acaba onerando os que pagam mais e desorganizando o sistema produtivo nacional. Então, nós temos noção de que essa reforma tributária é importantíssima, mas nós não podemos, por urgência, fazer mal feito. Então, nós vamos dar o primeiro passo conciliatório em direção à proposta que já está na Câmara, que é falar, olha, está aqui a nossa contribuição, nosso passo inicial em direção ao IVA dual. E esperamos que vocês, então, consigam unificar e venhamos todos juntos, por um lado. Por outro lado, estamos reformando também o imposto de renda e estamos examinando alternativas, porque nós queríamos erradicar o imposto mais cruel que existe no Brasil e que realmente marginalizou dezenas de milhões de brasileiros, que são os encargos trabalhistas. Né? Os impostos sobre mão de obra são cruéis. Tem quase 40 milhões de brasileiros fora da força de trabalho formal. Eles estão disfarçados por conta própria. Tem o desemprego oficial, 12, 13 milhões de brasileiros, mais os por conta própria, mais 10 milhões, mais os que já desistiram, desalentados, são outros milhões de brasileiros. E quando você soma isso tudo, dá quase 40 milhões de brasileiros fora da força de trabalho formal, com baixíssima produtividade. Se você reduzisse, desonerasse a folha, esse pessoal era incorporado à força de trabalho formal, e aí você tem um milagre acontecendo. Primeiro, sobe instantaneamente a produtividade, que uma coisa é um homem andando sozinho, arrancando grama, num jardim para ganhar um dinheirinho para pagar o almoço. Outra coisa é ele já entrar com um pouco de capital, que é uma tesoura de cortar grama. Em vez de trabalhar a tarde inteira, ele trabalha 2 horas. Agora, se tiver máquina de cortar grama, que é o capital, aí de repente ele corta em 10 minutos. Isso tudo significa maior produtividade, porque aquele homem que está sozinho andando pela rua, fazendo um bico, na verdade começa a ter máquina, equipamento, instalação industrial, tecnologia, ajudando a aumentar a produtividade. Então, nós marginalizamos 30, 40 milhões de brasileiros com essa forma cruel.